Fala, Guilhermão. Beleza, irmão? Mano, certo? Beleza. Fala, galera. E aí, gente, tudo certo? Bora para mais um dia, né, Guilhermão? Hoje é assunto bom. Domingueira. Hoje é, hoje é um dos assuntos preferidos nossos, né? Hoje é um dia gostoso. E não sei por que é um dos dias que mais dá treta. Exato. Também não sei por que não. Não deveria, Não mas... deveria. Assunto que tem muita controvérsia, não sei por que, né? Não era para ter. Mas... Se é pra tretar, vamos tretar. Vambora. Fugir, nós não foge, não. Não, não. Fala, Gui, sua tanga. Ô Gui, Tanguinha, qualquer coisa de podre de Yuri aí, manda, tio. tanguinha frouxa. Xará, debuia o nego aí. Sem vergonha. Por que nem o Guilherme presta, né? É incrível. Ô, viado, deixa eu comentar o tema aí fixado. Ô Gui, pra esse louco dar uma segurada aí, cara. Jogou em porra nenhuma e quer mandar a gente aí. Ah, tá louco. Segura. E aí, Helena, tudo bem? Cara, eu só vou botar uma palavra fixada aqui, a galera já vai entender a treta aí. Só essa basta. Só essa basta. Vou esperar uns minutinhos aí, até a galera toda chegar. E aí, Helena, tudo bom? Tudo bem. Fala, Romerão. Ó, entrou quem mais precisa ouvir sobre alongamento. Bruna. Ixi. Cara, essa aí na academia, eu vou te falar, todo dia eu enchi o saco dela pra alongar, viu? Demorou uns 2 anos aí pra mais, mas eu consegui fazer ela alongar de vez em quando. Amém? Ah, Bruno, eu tive que falar, né? E hoje vocês vão ver um exemplo, que eu vou trazer um caso de uma aluna minha de consultoria online. O que o alongamento pode trazer de benefício para a hipertrofia. E Bruna, o que o Yuri estava tentando fazer contigo é exatamente o que a gente vai mostrar aqui hoje. Acredito que agora ela vai cair na real, né, Bruno? Ó, o Gui falando Fala. aí que tu fazia treino AAA. Ah, Ela fazia isso mesmo. O Yuri devia treinar glúteo na segunda, posterior na quarta. Ah, ele tá E falando acho da que Bruna, devia pô. repetir glúteo na sexta. Só pode, né, Gui? Tá falando da Bruna, sem vergonha. Ah, é um azar. Eu sei que o Gui tá falando de ti, cara. Certo. Certo. A Bruna sempre fez e se bobear, 4A ainda, hein? Dependendo da semana, Tá. era 4 dias de perna. Agora tá querendo jogar na da Bruna, né? Ah, segura. Aí já deu Cara, uns 4, 5 minutinhos aí de live. Bora começar então, né, meu? bora, né, Guilhermão? Então, antes de da gente começar o tema mesmo, aqueles recados marotos de sempre, né? Galera que tá chegando aí, já envia pro amigo, pra amiga a live, pro colega de trabalho aí. E, bom, novamente, eu vou repetir, né, a questão do print, sempre no final da live. Então, a gente vai colocar a hashtag lá na lousa, o Guilhermão vai colocar ela, você bate print, marca a gente lá para depois a gente fazer a distribuição dos resumos. Que, inclusive, a gente já está dando uma acelerada, né, Guilhermão?
por causa dos problemas que a gente teve aí no começo com as gravações das lives. A gente estava tendo problemas técnicos, mas graças a Deus já foram solucionados, né? Agora a gente já vai dar prosseguimento e tentar sempre fazer naquela distribuição. No próximo dia a gente faz a entrega do resumo e coloca a live lá no grupo do Telegram, referente ao dia anterior. E falando em Telegram, para quem ainda não está no nosso grupo, o acesso para o meu grupo tá lá num link na minha bio, tá? É só clicar lá que já vai ser direcionado. E para o grupo do Guilhermão também, tá na bio dele, é só entrar lá, clicar, que a gente vai não só colocar o link para assistir as lives, como também pós-maratona nós vamos colocar conteúdos diários lá, exclusivos no Telegram. Então são conteúdos diferentes aqui no Instagram e no Telegram, tá? Lá é um pouco melhor, assim, inclusive até para poder mandar áudios, a gente consegue até distribuir o conteúdo de uma forma até melhor, né, Guilherme? Sem dúvida. Bom, então vamos embora? Vambora. Como vocês podem ver no comentário fixado, hoje é um dos temas mais controversos, né, da musculação, como a gente estava comentando, os que mais geram dúvidas, mitos, e eu não sei por quê, porque na verdade é um assunto que não é tão complexo assim, não é tão difícil de ser aplicado e não era para gerar dúvidas, tá? E a gente vai ver hoje que muitos desses mitos aí sobre alongamento, a gente consegue destruí-los, tanto na teoria quanto na prática. E nós vamos usar fotos para poder comprovar isso que a gente está falando, né, Guilherme? Porque aqui é assim, né? Teoria e prática juntas. Isso aí. Sem Então dúvida. nós vamos ver toda a parte da postura no alongamento que você precisa ter para poder tirar o máximo proveito de cada alongamento, porque alongamento a gente vai perceber que não é simplesmente esticar o músculo, né? Aquela velha esticadinha lá que o rapaz chega na academia, né? Vai conversando com o professor, dá uma esticadinha ali Aí já dá no aparelho, puxa aqui, 10 segundinhos, pronto, deu a vamos pro cabecinha treino. pro lado, aqui, deu pra Isso. bola e vai, né? Não é assim alongamento, isso não é alongamento nenhum, tá? Você tá só simplesmente dando uma esticada no músculo, mas que na verdade não vai trazer benefício nenhum. A gente vai perceber que o alongamento não exclui o aquecimento e vice-versa, tá? O aquecimento específico no exercício. E que o alongamento já é um próprio aquecimento, tá? Então nós vamos ver toda a parte dos benefícios do alongamento, que são vários. A gente vai explicar aqui, colocar na lousa, como sempre, né, irmão? E aí, vamos descer o rei. Vamos lá, então. Vamos começar por onde a gente começa, que é na avaliação postural. E já vamos trazer um caso bem específico, que é quando a gente pega essa análise aqui. A gente senta a pessoa, pede para ela fazer o máximo de abdução do quadril, que é pegar o quadril e realizar o máximo de abertura que essa pessoa consegue, e para ver o grau de flexão de quadril que a pessoa tem. Então, a postura que ela está apresentando aqui é uma postura que o quadril ele entra em retroversão. Então, dentro dessa postura, eu já sei identificar qual dos adutores dela que está encurtado, puxando para essa retroversão, e o que isso pode apresentar de problemas lá no dinâmico. Então, a falta de flexão de quadril, para quem é da área, tá? Isso daqui vai restringir movimentos dentro do plano sagital. Então, movimentos no stiff, movimentos no agachamento, movimentos no leg press, movimentos no hack machine. Isso pode facilitar ainda mais em levar para uma retroversão, diminuir o grau de amplitude dos movimentos. Para quem não é da área, vai restringir a amplitude de movimento correta. Porque logo mais na frente a gente vai ter uma live só sobre técnica de execução, onde a gente vai trazer erros e onde a gente vai trazer o que a gente considera, baseado nos estudos, baseado na ciência, o que a gente considera que é uma técnica de execução mais correta, vamos assim dizer, sem prejudicar a integridade física da pessoa, levando para uma amplitude alta, que é o que a gente quer para buscar os melhores resultados em questão de hipertrofia. Basicamente, o que a gente quer analisar nessa foto aqui dela?
que ela não tem a amplitude normal de flexão de quadril. Então, quem é que pode estar impedindo isso? A parte posterior de coxa dela. Para quem é da área, o adutor magno, ele também tem uma porção que é extensora e uma porção que é adutora. Ela não tem a abdução normal de quadril também. Então, vamos pensar para um glúteo, que é o que a gente vai analisar aqui hoje. Ela pode apresentar, e ela apresentou no início, restrições de abdução. Então, coloca uma pessoa com encurtamento severo de adutores para fazer um trabalho de abdução do quadril. Não vai dar. Os adutores vão encurtar, já são encurtados, e eles vão limitar essa abdução. Normalmente, por hiperatividade também, os adutores eles vão fazer o quê? Inibir o glúteo médio. E aí aquele desenho mais bonito, mais redondo do glúteo, a gente não vai conseguir por conta desses encurtamentos. E aí, Yuri, a gente identifica esses encurtamentos aqui. O que a gente faz com a pessoa? Aí, ô Guilhermão, é bola mágica, né? Bola de cristal, primeira coisa que a gente identifica através de psicografia, né? Isso aí. Então, a gente recebe uma intuição do alto e aí a gente já tem de mão beijada os músculos que estão encurtados, o que a gente precisa fazer, e aí a gente faz uma escolha aleatória dos exercícios, né? Isso aí, daí que Galera, hoje a gente só vai trocar uma resenha aqui. galera, claro que isso é brincadeira, tá? Mas seria cômico se não fosse trágico, porque infelizmente isso acontece ainda, tá? Então, infelizmente, né, tem muitos casos aí de treino sem avaliação, sem, enfim, respeitar a individualidade e com realmente uma seleção aleatória de exercício, tá? Aí, Guilhermão, o que acontece? A gente identificou, vamos partir do ponto que a gente já identificou quais músculos que estão encurtados, e aí a gente entra num ponto interessante que vai ser exatamente o tema da nossa live de hoje. O que o alongamento tem de relação com a hipertrofia? Como que ele está diretamente relacionado com a parte da hipertrofia? Porque, inclusive, um dos mitos que a gente tem hoje sobre alongamento é que o alongamento por si só, ele simplesmente vai te ajudar, enfim, não ter tanto risco de lesão, ou vai só dar uma esticadinha no músculo mesmo. Mas, na verdade, quando a gente fala de hipertrofia, a gente está falando o que a gente comentou nas lives anteriores, de deixar a postura da pessoa praticamente zerada de encurtamentos, né? As alterações posturais, que a gente já comentou, são desequilíbrios musculares, tá? Então, o que causa alterações são músculos. Então, deixando tudo isso ajeitado, né? Quando a gente fala de desequilíbrios musculares, a gente quer dizer justamente de músculos que estão muito travados, outros músculos estão fracos. Então, a questão do alongamento, ela é muito mais ampla do que muita gente pensa. Então, hoje a gente vai ver realmente a associação do alongamento com a hipertrofia, né, Guilhermão? Então, basicamente, você vai conseguir identificar depois de hoje como que o músculo está encurtado, né, através das fotos. E aí sim a gente vai passar o alongamento, explicar a postura correta do alongamento, tá? E explicar por que isso vai redundar em melhor hipertrofia e segurança. Eu falei antes que a gente precisa ter um grau de flexão de quadril normal. Ela aqui, ela estaria praticamente assim, ó, a uns 90 graus, mínima coisinha mais para frente. Vamos fingir que a caneta preta é o tronco dela e aqui é a perna. A gente precisa atingir em torno de uns 125 graus de flexão de quadril, 120, 130, normalmente nessa faixa. Então a gente precisa recuperar que o tronco dela vá para frente sem flexionar o tronco, e quem flexione é o quadril. Então eu preciso recuperar isso daqui nela. Eu preciso que o tronco dela vá para frente e que flexione mais o quadril para recuperar um grau que eu possa considerar. Está dentro de um grau normal de flexão de quadril. Eu tenho publicado no meu feed exatamente dessa aluna uma melhora do exercício stiff dela. É só pegar lá no meu feed depois, tá um pouquinho mais para baixo, que é uma publicação acho que antiga de um ano atrás.
Mas para vocês verem o que essa melhora do condicionamento de alongamento dela, desse daqui em específico, e aqui a gente tem uma melhora dos adutores em questão de adutor longo e adutor curto, ela já consegue uma amplitude maior também de abdução de quadril. Então a gente tem melhora de alongamento de adutor magno, tanto principalmente dessa porção extensora para não levar o quadril para retroversão. A gente tem melhora de adutor longo, adutor curto, então o trabalho de abdução de quadril ele fica muito melhor também. E por que que essa aluna me procurou em específico? Porque ela é atleta. No início, ela era assim. Para uma atleta, ela não tinha glúteo. Dá para dizer que ela tinha um glúteo, só que um glúteo, entre aspas, morto. Mas por quê? A técnica de execução era ruim. Tá? Eu, quando vi ela treinando pela primeira vez, eu falei, não é possível, cara. Não, a própria Ana sabe que a técnica de execução dela era horrível. Era horrível. Sem glúteo. E para uma atleta, pô, botou o atleta numa pose de costas, sem glúteo, Acabou. pô, joga lá pro último call-out ali e deu com a Acabou a bola. competição. Acabou. Só que isso não muda em nada para uma pessoa que quer um glúteo melhor ou de uma pessoa que está em performance. Sim. Os conceitos são aplicados para todo mundo. E aí, alongou. Bom, peguem essa sequência lógica. Ela era assim, com técnica de execução errada e encurtada. Sem alongar. Melhorou o grau de flexão de quadril. Melhorou a parte flexível dela. Por consequência, vai melhorar também a técnica de execução. Porque é uma coisa que eu cobro muito. O Yuri também. A gente prioriza muito essa parte técnica de execução. Porque a gente sabe o que acontece. E aí a gente está falando muito para vocês, falando de teoria. Ela chegou assim. No final de 2 mesos, a gente já tinha um glúteo assim. É outra coisa. Melhora-se a parte flexível. Melhora-se a parte de técnica de execução. Tem uma dieta aliada atrás. Só que se eu não melhorasse a relação dos adutores dela, eu não ia conseguir graus de amplitude de movimento para fazer principalmente nessa lateral mais em cima do glúteo dela, esse trabalho mais bem desenvolvido. Aí, Guilhermão, a gente tem que ouvir aí uma corrente que diz que o alongamento antes do treino vai perder força, que o alongamento vai atrapalhar na hipertrofia. Infelizmente, né, esses mitos aí acabam perdurando até hoje, né, cara? E aí? É só mostrar uma evolução dessa. Cara, olha isso. Para isso. Cara, e sem a parte da flexibilidade, isso não seria possível nunca. Ela poderia fazer o que quisesse, poderia tomar o que quisesse, não ia chegar nesse glúteo aí nunca. Aí, vamos pensando em manter beleza feminina. O que compensa mais? Tu alongar para buscar uma técnica de execução e realmente estimular pelo treino o que precisa ser estimulado. E se for usado alguma questão hormonal para a mulher, porque dentro do esporte a gente não é hipócrita dizer que mesmo mulher usa, tá? Mas a gente tem controles para que a mulher não fique masculina. E não Um bom fique refém treinador disso. sabe fazer isso. Tá? Um bom treinador sabe fazer isso. Ou entupir a pessoa de droga para hipertrofiar essa musculatura, mesmo que com treino errado, mas pagando a consequência de lesão pelo treino e principalmente dessa questão hormonal virilizando a mulher que não tem mais retorno. Exato. São dois Ou seja, caminhos. tá tentando esconder, mascarar as falhas, no caso dos treinos, né? A E da falha de um falta de treino mal feito, conhecimento. da falta de conhecimento, de saber o que fazer com a aluna, com a atleta, tá mascarando essas falhas
enfim, entupindo de hormônios, né? Com a consequência que é irreversível, como você falou. Exatamente. Inclusive gerando lesões e aí fazendo a pessoa parar de treinar. E aí é uma cascata de eventos, né? É uma roda d'água, é um ciclo vicioso. E aí eu quero bater no ponto desse alongamento aqui. Eu utilizo de outros alongamentos, pensando em adutor magno também, pensando em aumento de flexão de quadril, mas eu quero pegar nesse ponto dela, porque se vocês repararem, ali onde fica o abdômen dela, tem um avanço ali das costelas para frente. E a pelve ela vai para uma retroversão. Aqui a gente quer alongamento tanto da parte dos isquiotibiais, a parte posterior da coxa, tanto do adutor magno, e esses dois, eles fazem retroversão na pelve. Então eles pegam a pelve e botam ela para baixo. É como se fosse aquele posicionamento do cachorro cagando. É, O cachorro o bumbum cagando, ele faz some. uma retroversão na pelve e deu. Sim. Então Aquela posição que fica, o bumbum fica escondido, né, Guilherme? exatamente, fica um cachorro cagando. Aqui ela já tem o fechamento máximo ali das costelas e a pelve ela já fica num posicionamento ajustado ou o que a gente considera neutro. A gente não vê mais aquelas costelas arreganhadas lá para frente, a gente vê toda a marcação lateral do abdômen dela. Isso é o que o Yuri falou em questão de postura no alongamento. Não é a gente alongar de qualquer forma. A gente não conseguiu melhorar esse grau de flexão de quadril dela aqui alongando de qualquer forma. Isso daqui, mas aí pode me falar, mas é um leve ajuste só, ali tava a mínima coisa em retroversão e aí tu cobrou tanto dela para que ficasse assim. Sim, Exato. sim, É um jogo de detalhes, né, Guilhermão? é detalhe. E o nosso corpo ele funciona em cadeias, são cadeias musculares. Então, igual você falou, o mesmo músculo ele produz uma função numa articulação e na outra ali, na outra parte dele, o mesmo músculo, não estou nem falando de músculos diferentes, faz outra função. Então, no alongamento, para a gente realmente tirar o máximo proveito, é como a gente está batendo na tecla da postura. Então, o alongamento já é parte do treino. Às vezes você se preocupa tanto com o treino, com a técnica, mas lá no alongamento não está nem aí para a postura. Então, o alongamento é estirar o músculo, ao passo que você mantenha todo o corpo no melhor alinhamento possível. Exatamente. Assim como o treino. O treino também, a gente visa gerar uma contração muscular, a gente visa solicitar aquele músculo-alvo, gerando uma contração para que ele faça movimento, ao passo que a gente mantenha todo o resto do corpo no perfeito alinhamento possível. Assim que é o alongamento. Igual você falou, ela não teria essa flexibilidade se tivesse insistido naquele alongamento mal feito. Exatamente. Entendeu? Claro que, gente, eu estou mostrando aqui é um exemplo só de um alongamento. Ela fez mais alongamentos, foi cobrado mais posturas, teve outros alongamentos que a gente teve vamos dizer assim, uma briga, entre aspas, um pouquinho maior, porque são musculaturas que estavam mais encurtadas e que refletem nesse alongamento que eu mostrei. Tá? Então, é todo um conjunto. A gente vai ter trilhos, a gente vai ter rotas que vão influenciar em outras posturas. Tá tudo interligado. A gente precisa juntar tudo isso. Tá? Mas Exato. é só para botar um ponto em específico. Postura, ela tem que ser cobrada no alongamento, ela tem que ser cobrada em tudo. Tá? E tá aí outro exemplo do Cauê que a gente teve que dar uma boa desempenada antes de começar um processo de hipertrofia puro. É só vocês verem a última publicação que eu fiz ontem sobre a evolução dele. Pega lá desde 2017 e ele mesmo pode falar que no início o treino não era na intensidade que é hoje, mas hoje ele consegue hipertrofiar musculaturas que lá atrás elas não iam hipertrofiar por conta de encurtamentos. Ele tinha um grau de escoliose um pouco mais avançado. O cara não tinha ombro. Então, se não tivesse feito aquele trabalho lá atrás,
que sim, teve que priorizar alongamento e pra caralho, né? Mas hoje se reflete numa estética harmônica. Hoje ele tá colhendo os frutos, né? Hoje está colhendo os frutos. Então hoje eu não preciso mais pensar para o Cauê o seguinte, ah, esse exercício ele não pode fazer. Não, hoje eu lanço ele em qualquer exercício. Sim. E aí, nego, é só baixar o cacete valendo e tchau. Porque toda essa parte já foi ajustada previamente, né, Guilherme? Tá tudo muito bem ajustado. Já não tem mais alterações, já não tem grandes encurtamentos. Então é descer o cacete e pau na máquina, né? E pau na máquina. Mas aí Exatamente. vamos falar um pouquinho da questão, né, Guilhermão? Desse mito aí de que alongamento perde força e que isso atrapalha na hipertrofia. Inclusive falando do alongamento pré-treino, né? Que muita gente, infelizmente, ainda é reticente com relação a isso, é Tá aqui o cara, contra. ó. Cauê, fala aí para todo mundo. Tu alonga antes do treino ou depois do treino? Vamos esperar a resposta dele. Pode mandar hoje também, não precisa esperar a próxima live, não, porra. Deve ter dormido, pô. Continua aí 1 minuto, porra. Porra, caralho. Não, só pelo azar ele saiu. Ô, viado. Mas Aí tem o seguinte, ele alonga antes do treinamento, gente, tá? Só azar mesmo. Depois eu vou falar. eu tava esperando a resposta dele pra falar aqui, mas tudo bem. A gente tem um entendimento que alongar antes do treinamento não... Que tem um mito, né? Ah, alongar antes do treinamento Ele tá perde força. alongando lá. É, Ele tá só alongando. pode. Por isso que ele não respondeu. Ele deve Certeza. estar meio lesado porque treinou perna hoje. Então tá explicado. O treino de perna do moleque tá foda. E alongar antes do treinamento perde força. Isso é verdade, mas também ao mesmo tempo é mentira. Vamos explicar por quê. Por que que gera essa dúvida, né, Guilherme? Existe essa curva, que ela é a curva de comprimento-tensão. Deixa eu ver se eu acho algum bagulho aqui. Tem. Deixa eu só tirar ela por um momento. Gente, isso daqui pensem que é o músculo de vocês. Isso aqui é um elástico. Isso aqui é o comprimento normal. Ó, eu estou levando um dedo e o outro dedo até o finalzinho da tela. Então vamos usar a referência que esse comprimento aqui é o comprimento normal de alongamento do músculo e aqui é o comprimento normal de encurtamento dele. Então ele vai fazer esse trabalho aqui. Aí vem a tua musculatura e diz assim, não, eu quero encurtar. Então vamos dobrar esse elástico. Eu já não chego mais até o final ali da tela. Ou seja, tem uma perda de capacidade de alongamento ou de capacidade contrátil mesmo, que o músculo encurtou. Mas aí, tu escutou lá de alguém que o músculo perde força quando não alonga, e aí o teu músculo diz assim, tu não vai alongar? Tá bom. Então eu vou Vamos encurtar encurtar mais mais. ainda. E aí tu não consegue mexer ele, ele fica totalmente encurtado. Aí tu precisa fazer o quê? Alongar ele, para ele voltar mais um pouquinho. Alongar ele, para ele voltar no comprimento normal dele de trabalho. É isso que a gente vai ver nessa curvatura aqui. Porque o centro dela, aonde tem a letra C e tem uma faixinha, desde lá de cima até lá embaixo. E ali onde vocês vão ver que está escrito diminuição do tamanho, tamanho normal e aumento do tamanho, tem uma faixa de 1,6 até 2,6 que a gente considera o que eu estava mostrando com o elástico agora. Uma faixa normal de encurtamento e uma faixa normal de alongamento.
Então, encurta e alonga dentro dessa faixa. Só que o desvio para a esquerda dessa curvatura, a gente está encurtando a musculatura. Vocês podem ver que a letra A e a letra B, essas duas pontes ou essas duas chaves, elas estão se aproximando. Então, isso traz o fenômeno de insuficiência ativa. Só que a insuficiência ela só acontece lá no extremo da curva. É quando aproximou tudo. Então, o músculo não consegue mais produzir tensão. Isso serve, se a gente desviar essa curva, também o máximo lá para a direita. A gente chega na insuficiência passiva, que também, se eu alongar o máximo dessa musculatura, ela também não vai gerar tensão. Mas muita tensão para insuficiência passiva. Se eu alongar demais esse elástico, chegou aqui no final de novo, e eu continuar alongando ele, vocês não estão mais vendo minha mão, é porque eu puxei a mais do que seria ele. Então eu estou alongando, vai chegar uma hora que esse elástico vai estourar. E para a musculatura é a mesma coisa. O músculo vai se comportar dessa mesma forma. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu alongar até aqui, é a mesma tensão no elástico do que eu alongar até aqui? Aqui ele está até um pouquinho mole. Se eu puxar lá, é a mesma tensão? Não é. Então o grau de estiramento aqui e o grau de estiramento aqui, ele é diferente. Então é isso que a gente fala. Alongar antes do treino perde força. É simplesmente não entender esse conceito. Exato. E aí o ponto que norteia tudo, Guilhermão, é o grau de estiramento. É muito raso e é muito pequeno a gente falar alongar antes do treino perde força. E aí por isso não pode alongar. É muito pequeno isso. E se tratando de profissional é de uma responsabilidade sem tamanho, né? Porra. O que você pode gerar de desinformação, que você pode realmente piorar, né, toda a postura de uma pessoa com isso, cara, é de uma enormidade realmente sem tamanho. Porque é muito mais fácil eu pegar e ficar comendo pipoca e ficar assistindo todas as noites do que sentar a bunda na cadeira e pegar um livro. Sem dúvida. Não tenha dúvida. É muito. É, É uma quantidade assim, ó, de profissionais que vai pegar, sei lá, ler um livro por mês. Cara, tem gente que não lê um livro num ano. dá mais trabalho, né? Porra. Dá mais trabalho. Só que aí o trabalho também que você consegue realizar com o seu aluno, você tem alguma dúvida qual que vai ser melhor? É. Por isso que a gente falou lá no início, se alguém tivesse me dado essa maratona quando eu iniciei a trabalhar, Nossa, cara, eu ia estar feliz da vida, porra. ia ser muito mais fácil. Ia ser muito mais fácil. Ia descomplicar, ia cortar muito caminho, viu, Guilherme? Nossa. E Porque aí, quanta coisa errada também que eu não... Ou coisa que não valia a pena que eu paguei, estudei. sem dúvida. Ah, demais, não tem como, né? A gente no começo ali, estudando, enfim, a gente às vezes toma decisões erradas e não tem a melhor orientação sobre o que seguir, né? E é onde entra a maratona. E justamente para ajudar, né? Tanto estudante profissional como galera que curte treinar. E você pontuou um tema muito interessante, né, Guilhermão? Essa questão da diferença do estiramento, né? Você mostrou a curva de comprimento e tensão, realmente comprovando que tem ali um ponto ideal, né, que o músculo precisa realizar de alongamento, de encurtamento. Se a gente levar a curva extremamente para a esquerda, né, o músculo não vai ser capaz de produzir força. Se a gente levar a curva extremamente para a direita, o músculo não vai ser capaz de produzir força, né? E é esse ponto aí que a gente vai tocar agora na questão do alongamento antes do treino. Porque o que que acontece? A gente já explicou em lives anteriores que no nosso corpo nós temos alterações, e isso é a coisa mais normal do mundo, né? E o que que são as alterações? Vou voltar um pouquinho no tema da live 2, se eu não me engano. As alterações são causadas por desequilíbrios musculares. O que que são desequilíbrios musculares? Basicamente,
Basicamente, no nosso corpo a gente tem músculos que tendem, com o tempo, a se encurtarem, e a gente tem músculos no nosso corpo que tendem a ficar fracos, não conseguir produzir a função deles mesmo, tá? E aí o que acontece? Com alongamento, a gente quer justamente devolver, né, o músculo que está muito travado para o seu comprimento normal em repouso, para que ele consiga produzir força e se alongar melhor. E a gente quer devolver a força e a produção de força normal daquele músculo que está muito fraco. Então, com o alongamento antes do treino, por exemplo, a gente quer justamente isso, né? A gente quer relaxar o músculo que está muito travado antes do treino, e esse músculo geralmente é o que vai impedir o desenvolvimento de outro músculo, como você deu exemplo, né, Guilherme, no começo da live, mostrando a foto da sua aluna, como que, por exemplo, a parte interna da coxa, os adutores, muito encurtados, ele vai atrapalhar demais o desenvolvimento do glúteo médio, né, daquela musculatura do glúteo que deixa aquele aspecto bonito no glúteo, do glúteo mais redondo, exatamente isso, a parte mais de cima do glúteo, né? A parte interna da coxa é muito travada, atrapalha o desenvolvimento dessa musculatura aí que a gente está mostrando. Então, no alongamento antes do treino, a gente quer justamente isso, tirar esse músculo que está muito hiperativo, ele está muito ativo, está atrapalhando outros músculos a aparecerem durante o treino, então a gente quer justamente relaxar ele, para que durante o treino, aquele músculo ali que teoricamente estava morto antes, pode colocar a foto dela antes, Guilhermão, a foto no começo aí. Esse músculo que estava morto, para que durante o treino ele consiga aparecer mais, atuar como protagonista, né? Já que ele estava morto por causa da hiperatividade do músculo que estava impedindo ele de aparecer, entendeu? Então, são esses conceitos que precisam ficar bem claros, porque é exatamente em cima desses conceitos que as pessoas têm de forma errada que surgem esses mitos, né, Guilhermão? Então, é não saber aplicar esses conceitos, igual você mostrou, da questão do elástico, que eu acho que mais claro do que isso não tem como, né? Essa questão do alongamento antes do treino perder força. Então, são esses conceitos que geram dúvida e controvérsias, né? E aí exercício isolado não funciona para nada, né? Pois é, ainda tem essa, né? Tem mais esse Alongar mito aí. antes do treino perde força. Tem mais um mito aí que a gente tá quebrando ele. Porra, se exercício isolado não serve para nada, os isolados que eu usei aqui para transformar aquilo nisso daqui, Será que preencheu só com o que com... ali dentro? Algodão? Cara, é simplesmente assim, ó. Eu só bato com um profissional dentro de uma discussão técnica, porque se eu pego isso daqui, tá? Um glúteo totalmente morto, tá totalmente morto. Tem encurtamento de adutor, tem encurtamento de adutor magno, tem encurtamento de tudo ali atrapalhando esse trabalho. O isolado eu usei lá no início? Não. Só que isso daqui, esse encurtamento dessa situação para essa, ela melhorou de um meso para outro, isso daqui em 5, 6 semanas, tanto a parte de adutor longo quanto a de adutor magno. Então, já nesse segundo mês, o que eu consegui fazer com ela? Eu já consegui trazer um trabalho muito forte de isolados. Porque em um mês ela melhorou tudo que eu precisava que ela melhorasse. E aí a gente tirou ela dessa condição aqui para trazer ela para essa condição aqui. Só que o que ela fez? Ela fez 100% de tudo que eu falei para ela. Ela alongou em casa, o que eu pedi para ela dar um reforço a mais para alongar. E, cara, eu fui chato pra cacete com ela na técnica de execução dos exercícios. E a gente está falando, Guilherme, de uma evolução relativamente bem rápida. A gente 4 está meses. falando a gente está 4 meses para essa evolução total, mas 6 semanas para que ela conseguisse treinar melhor a questão dos isolados, né? Chegar naquele grau de flexibilidade melhor para É um conseguir tempo curto. intensificar mais o treino. É um tempo muito curto. Muito Enquanto curto. tem gente anos e anos aí batendo na mesma tecla sem evolução, né?
E aí eu te E aí, pergunto assim, alongamento antes do treino perde força. Isolado não funciona para nada. O resultado tá aí. exato. Eu quero ver o resultado de outro lado, de quem alongou antes do treino e tá sem uma perna, De quem fala que isolado não serve, de quem não né? prescreve alongamento. Cara, se a cinesiologia me entrega o seguinte de uma musculatura, que um ângulo alterado da biomecânica mostra a seguinte outra coisa. Eu levo para a prática, deu certo? Não Deu, tem porra. como contestar. Não tem como Deu. contestar, né? Não tem o que contestar. Você tá querendo contestar a ciência baseado em achismo, né? E aí, a falta de abrir a mente para entrar um conhecimento novo, porque não, eu mirei o conhecimento tal, eu só trabalho com esse conhecimento agora, o resto não funciona para nada. Então eu vou bater esse sensacionalismo ali nesse conhecimento só e deu pra bola? É. Porra. E aí, Guilhermão, como já ficou bem claro essa questão de alongamento antes do treino, né? A gente já quebrou esse mito aí de que alongamento perde força, enfim. A gente já conseguiu explicar a diferença de um alongamento mal feito, que a gente pode falar assim, para um alongamento feito com a devida postura, né? Enfim, o grau de estiramento, que o alongamento a gente tem que estirar o músculo ao mesmo tempo que a gente mantém o melhor alinhamento possível de todo o resto do corpo, né? Eu acho legal a gente agora entrar num ponto que também gera muita dúvida por aí, que eu vejo às vezes a galera errando. A questão que foi a questão do alongamento, a diferença do alongamento ativo e passivo. Ou seja, né? E também, além disso, a gente vai explicar o que é alongamento ativo e passivo, mas outra coisa que gera muita dúvida é de alongar o aluno ou o aluno se alongar. O porquê que a gente, eu, você, acredita que o aluno alongando é melhor do que simplesmente o professor ir lá e puxar a perna do aluno. Primeiro, a gente viu, né, que o alongamento tem que ser feito com a melhor postura possível. Por quê? Um dos pontos também é que o aluno, nesse momento, é um momento muito propício para que ele vá adquirindo mais consciência corporal. E a gente viu lá no início, nas primeiras lives, que isso é fundamental para que depois de um tempo, depois de tudo ajustado, o aluno consiga treinar com a melhor técnica possível, ou seja, ter os resultados aliados com segurança, integridade física. Então, a consciência corporal é primordial para qualquer tipo de treino. Tá? Então, nesse momento ali do alongamento, já é um momento muito legal que o aluno vai adquirindo consciência corporal. E o fato de um alongamento assistido, ou seja, você alongar o aluno, enfim, ou você aí que está assistindo sendo aluno e o professor alongar, você acaba quebrando um pouco isso, né? Você acaba não permitindo isso. Isso aí. E a gente viu que o alongamento tem um grau também, né? Que não pode ser nem excessivo, nem levar a curva ali para a direita, nem para a esquerda. Então, o aluno se alongando, ele vai saber exatamente esse ponto de estresse que ele pode ir. Então, devagar, ele vai sentindo aquele ponto de estiramento do músculo. Porque esse alongamento que a gente prescreve antes do treino para tirar o encurtamento da musculatura é um alongamento relativamente leve. Não é um alongamento que pode gerar muita dor, tá? Isso aí. Isso aí já entraria num trabalho de flexibilidade. E aí sim a gente vai ver depois que perde força, enfim, tem toda essa questão. Então o que a gente faz é um alongamento leve. É um alongamento que não tem tanta dor, não tem um estresse muito grande na musculatura. Então, por esses pontos, né, Guilherme, aí você pode também pontuar mais. Tem essa questão do alongamento sozinho, não assistido, e É. o alongamento com o professor alongando, né? O que a gente faz antes do treino, novamente o exemplo do elástico. Se o teu grau de encurtamento está aqui e o grau normal de flexibilidade é chegar até aqui, pegou um treinamento, fez isso daqui, ó, puxou mínima coisinha. Aí tu acostumou e adaptou o teu corpo nesse estiramento. Aí tu vai lá e pá, puxa mais um pouquinho. Alinhado. Com alinhamento. Com postura. Aí alinhado, tu foi lá e pá, puxou mais um pouquinho. Aí talvez no outro treino tu foi lá alinhado, pá, puxou mais um pouquinho. O que não dá
é com alinhamento, tu ficar alongando sempre nesse grau aqui. Tu nunca tentar dar um estirãozinho um pouquinho maior. E, gente, isso daqui a gente tá falando de um alongamento brando, leve. É uma leve sensação de dor, né? É uma De leve, assim, desconforto. ó, assim, deu aquele, tem que dar um desconforto. Tá? Sim. Não pode ser um alongamento assim que tu fica lá pleno a vida inteira. Não, tem que dar um leve desconforto. Agora, não vai me dar um desconforto de já no primeiro dia fazer isso aqui. Tá? E aí ficar chorando lá, que nenhum estão chorando, esperando o auxílio do governo aí. Tá? É leve. Leve. Não vão me puxar essa porra de alongamento até se Não, cagar na dor. nunca alongou na vida e já quer virar Daiane dos Santos, né? É. Quer Então virar vamos dar uma Jesus. segurada aí também, tá? Não vamos Calma. querer sair amanhã ali arrebentando musculatura. Como também não pode ser igual aquele rapaz que chega na academia, dá uma puxadinha no braço e consegue conversar normal Exato. com o professor, ou seja, não está sentindo absolutamente nada, né? Não está sentindo nenhum desconforto no músculo. Quem Então, nem não tanta é, alça, nem tanta terra, né? quem não é profissional da área, simplesmente chegou professor para te alongar, dá um tapa no cara ou pega uma anilha de qualquer quilo e joga no cara, mas não deixa. Simplesmente não deixa. E aí tem dois conceitos que a gente precisa entender. O alongamento ativo, ele não é um alongamento que alguém vai lá e te alonga. É simplesmente porque dentro de um conceito lá dos fusos musculares, se a gente contrai a musculatura agonista, automaticamente a gente está relaxando a musculatura antagonista. Então esse é o conceito de alongamento ativo. Um exemplo. Se tu está alongando o posterior de coxa e tu contrai o quadríceps, tu está mandando um mecanismo neural lá para relaxar toda a posterior da coxa. Então isso é o alongamento ativo. O alongamento passivo, que nem o Yuri falou, é um alongamento que tem assistência. Ou alguém tá te alongando, ou tu tá usando de algum artefato para te ajudar a alongar. O simples fato dela fazer esse alongamento aqui, utilizando do espaldar para se puxar um pouco mais, eu posso considerar ele como um alongamento passivo. Porque ela está utilizando de um artefato, o espaldar, para se puxar num grau de amplitude que ela não tem. Mas é muito leve. Só que é por isso que ela conseguiu melhorar aquele grau de alongamento dela, porque ela vinha fazendo esses estímulos. Porque eu orientava ela também. Sempre leva um pouquinho a mais do que tu tem. Sempre leva esse um pouquinho a mais. Mas não rasga a musculatura. Por isso que em pouco tempo ela conseguiu melhorar muito bem essa flexibilidade dela. Que Sim. alongava correto e ela sempre procurava de pouquinho em pouquinho melhorar esse estímulo de alongamento dela. Você sabe, meu irmão, eu tava conversando, eu não lembro com quem agora, esses dias, a questão do famoso atleta de final de semana, né? Porque que a gente tem muitas lesões, a gente vê muita lesão no atleta de final de semana. Justamente porque para jogar lá a sua bolinha, enfim, você leva os músculos do seu corpo em pontos muito extremos, em pontos que ele, na verdade, não é capaz. Porque o que é comum no atleta de final de semana? Primeiro, não fazer nenhum trabalho base de musculação. Se ele não faz nem isso, e se faz meia boca, cara, provavelmente ele não faz um trabalho legal de flexibilidade, ele não alonga a musculatura. Então ele tem restrição de movimento nas principais articulações, nas que ele mais vai usar durante o jogo dele, tá? E, enfim, os músculos dele muito travados, muito encurtados, hiperativos, né? Sem força também na outra musculatura, que é mais responsável por isso. E aí chega lá no jogo, ele se esforça além do limite dele, ele tenta fazer um chute, né, usando uma flexão de quadril, como você comentou, que ele não possui ainda. E ele fazendo isso repetidas vezes é onde acontece a lesão. Chega um momento que o músculo realmente não aguenta mais, né? Então, assim, olha para você ver como que realmente o alongamento, Guilhermão, ele é imprescindível para qualquer tipo de pessoa,
para o cara que é atleta, para o cara que é só um atleta de final de semana, para a senhora que quer melhorar o desconforto articular dela, enfim, para o rapaz que quer ter uma hipertrofia melhor, para a menina que quer melhorar o glúteo dela. Cara, assim, o alongamento eu vejo como um ponto-chave, independente do objetivo de treino, independente da pessoa que está treinando, né? E essa questão do atleta aí de final de semana, cara, assim, eu vejo acontecer demais. Eu vejo acontecer demais. Não sei com você aí também. É porque o alongamento ele é uma valência física. Exato. Como hipertrofiar uma musculatura, como melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Sem dúvida. É uma qualidade física já inata do ser humano, né? Então a Se gente a não pode gente, negligenciar. de forma alguma. Só que aí a gente sabe do benefício que tem se eu quero melhorar o glúteo de uma mulher, o que a melhora da flexibilidade pode acarretar ali no final estético. Sem dúvida. Guilhermão, vamos abrir para as perguntas agora? Acredito Gente, que se alguém tiver dúvida aí, galera, pode ir perguntando, enfim, dúvida de alongamento em si, os conceitos mesmo, a gente já passou, os conceitos principais, tudo que a gente precisava falar de alongamento, a gente já associou o alongamento com a hipertrofia, a gente comprovou isso ali com o uso das fotos, a gente já mostrou que alongamento não é simplesmente esticar de qualquer forma o músculo, a gente já quebrou esses mitos aí de que alongamento perde força, enfim. Então, todos os principais conceitos nós já passamos para vocês. E agora vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta sobre o tema, tá? A gente tem mais uns minutinhos aí. A gente tem o quê, Guilherme? Uns 7 minutinhos, né? por aí Quatro uns agora. 8, 7 minutos. Sim, então, galera, desce o cacete aí nas perguntas, viu? Sem dó, sem medo, sem vergonha. E no professor que for alongar vocês também. Isso. Tem gente que fala que alongar relaxa o músculo e realiza ele após o treino. Helena, esse é um ponto legal também, né? O que acontece? Periodização para alongamento. Depois a gente já vai comentar, que era essa questão do alongamento, Helena. O alongamento antes do treino é o principal, porque é ele que vai permitir que a gente relaxe os músculos que estão muito travados, como a gente comentou, para que durante o treino a gente realmente consiga ativar aquela musculatura que estava morta, entre aspas, tá? Então esse alongamento depois do treino, ele não vai excluir o alongamento antes do treino. Tá? O alongamento pós-treino, se feito bem leve, realmente assim, ele é legal a título de relaxamento, ajuda ali já a circular melhor o sangue, enfim, ajuda assim no processo de recuperação muscular, mas ele não é tão fundamental quanto o alongamento antes do treino, tá? Bom, Essas duas questões aí, tanto do Keller quanto da Sara, a periodização para alongamento vocês podem alongar todos os dias, sim. Agora, só tem que ter um intervalo se vocês fizerem um trabalho de flexibilidade. Porque o trabalho de flexibilidade vocês vão levar um grau de estiramento que vocês ainda não têm, mas ele tem uma sensação de dor muito maior, porque a gente quer melhorar a flexibilidade num tempo mais curto, só que tem, entre aspas, a chance de ocorrer consequências que no alongamento brando não existe. Então, pode ter dor articular, pode ter dor muscular. Uma aluna minha agora, retornando da quarentena para o treino, foi fazer um alongamento de adutor num grau um pouquinho maior, tá? Acho que é uns 15 dias com uma dor nos adutores e ainda está recuperando. Então ela acabou fazendo um trabalho de flexionamento ali, num grau de estiramento muito alto, sem se tocar. Então, acontece isso. Se vocês fizerem um alongamento brando, leve, ele pode ser feito todo dia. Porque é a mesma ideia do que a gente estava falando lá sobre recuperação muscular. Se alongou, não gerou dor e no outro dia a tua musculatura está de boa, tranquilo. Agora, fez um treino de perna, tá com a perna moída,
e no outro dia quer alongar a perna, tranquilo. Só leva o grau de estímulo do alongamento muito pouquinho. Ele vai ajudar, por consequência, a recuperar mais rápido. Que é justamente o que o Yuri falou. Como a gente está alongando fáscia, então isso vai acabar melhorando o fator de circulação. Melhorando o fator de circulação, tudo que é parte de nutrientes pela dieta consegue circular melhor. Então a gente consegue nutrir melhor a musculatura também. Mas Sim, é um grau de alongamento brando, leve. exato. Tem mais pergunta aí, galera? Espero que tenha. Esse tema é muito gostoso de falar, viu, Guilherme? É massa. Cara, um dos temas que eu mais gosto. Quem me conhece sabe como que eu bato nessa tecla aí. Vamos esperar uns minutinhos aí. A gente tem mais uns 3 A minutos gente de tem mais live. uns 3 minutinhos. Dá para responder mais perguntas aí, galera. Aproveitem. A live já tá acabando. Qual é que é a hashtag de hoje aí? Hoje a hashtag não poderia ser outra, né, Guilhermão? Hoje é hashtag alonga que cresce. Ixi, Maria. Hoje eu não vou escrever no quadro, não. Hoje nem precisa escrever. Facinho, galera. Hashtag alonga que cresce. Aí. Bate o print, pode bater agora, enfim. A live ainda não tá no minutinho final. Aproveita, bateu o print, marca a gente lá, que a gente já vai dar prosseguimento nos resumos. Tá? E lembrando também que as lives também a gente teve problema com a gravação, mas a gente já tá adiantando isso aí, né, Guilhermão? Logo, logo tá... Logo, Galera, logo tá 100% isso aí. tem mais perguntas? Aproveitem aí, 2 minutinhos de live, né, Guilhermão? Mais uns 2 minutinhos aí. Entrou exatamente 15 e 17. Então Pô, a sou gente tem mais... pontual, porra. Hã? Sou pontual, caralho. É lógico, pô. Sou uma noiva que nem tu. Eu, né? Eu entro 5 minutinhos antes, rapaz. Porra, o cara marca a reunião para 2 da tarde, o cara aparece às 4. A noiva do caralho. Não sei quando isso, mas tudo bem. Eu tenho os stories, né? Vamos Eu tenho os fingir que é stories. verdade isso aí. Galera, manda brasa aí nas perguntas, hein? A gente Já. tem mais 1 minutinho e meio só. Valeu, Gui. Tamo Ô, Gui, junto, irmão. tamo junto, mano. E sabe, né? Qualquer coisa, desembucha aí, pai. Romerão, valeu, irmão. Pela Valeu, presença Romero. de sempre. Sara, como tu é minha aluna, a gente vai ver isso nas aulas lá no Telegram. Essa já é uma questão mais complexa, né? Quarta-feira agora, tá? A gente vai ver aquele caso do meu aluno quarta-feira agora, então nós vamos fazer todo o protocolo inteiro. Nós vamos fazer avaliação postural, nós vamos pensar exercício, nós vamos pensar alongamento. Cara, só te digo uma coisa, Sara, para quarta-feira vai com a cabeça tranquila. Que a paulada vai ser forte. Come direitinho antes, relaxa, tem uma boa Dorme, digestão. relaxa. E quarta-feira nós vamos fazer avaliação postural de alongamento e de exercício. Vixe, aí é pancada, hein? Aí é pedrada pela frente. E eu tô imaginando assim, ó, no mínimo umas 2 horas de aula. Já prepara o café aí, se é do sul, prepara o chimarrão. Isso aí. E 6 segundos, tá, galera? Obrigado pela obrigado. presença de todos. Vai Tchau pra encerrar. vocês. Até mais.